Eleições 2014. Hoje é o último dia da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Hoje também é a última oportunidade para os candidatos realizarem comícios ou usarem aparelhos de som. As restrições para o dia das eleições também são bem específicas, principalmente para a propaganda de boca de urna, que é um crime eleitoral e pode resultar em prisão com pena de 6 meses a 1 ano de detenção. E para falar sobre esse assunto, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia, o membro da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, Lenine Povas de Abreu. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Os candidatos normalmente sabem muito bem aquilo que eles não devem fazer, mas, vez por outra, e às vezes não é tão pouco assim, eles acabam desobedecendo o que determina a lei. Agora, o eleitor, o que é importante que o eleitor saiba o que ele não pode fazer no dia da eleição? No dia da eleição, a legislação veda qualquer tipo de propaganda eleitoral, exceto a que seja feita de maneira individual e silenciosa. Ou seja, através de broches, bandeiras ou qualquer outra coisa do gênero. Camiseta, boné, ele pode usar, Pode. desde que não seja em bloco. É evidente, não pode ser feita qualquer manifestação em grupo. A manifestação é individual, pessoal e silenciosa. Caso eventualmente venha ocorrer alguma coisa em descompasso com isso, pode configurar um ilícito eleitoral. O consumo de bebida alcoólica, ela vai depender também do juiz eleitoral de cada cidade. Em Cáceres, por exemplo, o juiz lá decidiu que é proibido. Aqui o eleitor vai ter que observar qual vai ser a regra? Perfeito. Existem algumas restrições e alguns direitos para os eleitores próximo das eleições. Em meio a isso, podemos citar também que 5 dias antes da eleição é vedada a prisão dos eleitores. E isso é para evitar, caso eventualmente tenha alguma segregação do direito do eleitor a votar. E no dia da eleição, a Ordem dos Advogados aqui em Mato Grosso, ela vai contribuir de alguma forma com a Justiça Eleitoral nesse trabalho de fiscalização? Perfeito. Existem alguns mecanismos de caso eventualmente venha ocorrer algum ilícito para serem apurados. O eleitor pode se recorrer à Justiça Eleitoral por meio da ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral, pode fazer a denúncia diretamente ao Ministério Público Eleitoral e também à OAB. A OAB terá um plantão para isso. A OAB estará designada para ajudar na lisura do pleito eleitoral. A comissão OAB também já está acompanhando o projeto Pauta Limpa do tribunal. Os processos, os julgamentos realmente estão acelerando? Com certeza. O projeto Pauta Limpa, instalado pela Corregedoria Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso, foi muito feliz porque ele possibilitou que o eleitor tivesse capacidade de conhecer de antemão quem são os candidatos que já possuem alguma condenação, possuem alguma restrição e, evidentemente, estarem mais esclarecidos no momento do voto. Esse projeto já está cumprido com uma porcentagem de 166% dos processos julgados. E isso é um dado muito positivo tanto para a sociedade, mesmo porque possibilita o eleitor saber em quem que ele está votando. E sempre que se aproxima o dia da eleição, um assunto antigo, um velho hábito dos maus políticos volta à tona. A compra de voto. O senhor acha que... Por que é tão difícil combater a compra de voto? Não é só aqui em Mato Grosso, não, no país inteiro. Na verdade, isso aí, na minha avaliação, é um problema histórico brasileiro, não diz respeito a determinadas regiões. Mas é importante esclarecer para o eleitor que só existe gente comprando porque tem gente que vende. E em meio a isso, é imprescindível esclarecer que quem vende o seu voto, vende o seu futuro, mesmo porque você fica nas mãos de um sujeito que já comprovou. E o político sabe que ele vai procurar vender o voto para uma pessoa pobre que precisa de dinheiro. E aí, às vezes, ela não consegue resistir. Agora, o político é que precisa ser combatido, né? Porque, como o senhor falou, só vende, só compra porque tem alguém que vende, né? Perfeito. Agora, quem compra tem dinheiro para isso. Exatamente. Agora, a população precisa se conscientizar da importância do poder do voto, mesmo porque às vezes ele está perpetrado numa situação de necessidade, exatamente porque políticas públicas não estão sendo englobadas na plenitude. E isso às vezes se deve porque os gestores estão atuando de maneira deficiente. A
população viu muito nessa eleição a judicialização, né? Pedido de direito de resposta, impugnação de candidatura. Para a OAB, isso era esperado, era uma demanda, ou é porque o cerco apertou também a propaganda eleitoral, as regras estão mudando e tendem a ficar mais duras? Na minha avaliação, existem alguns fatores que contribuem para esse processo de judicialização. Dentre eles, a legislação vem sendo um pouco mais rígida, o que faz com que os candidatos possam vir a infringi-la com mais veemência. Outro fator, e é triste constatar esse quadro, é que constata-se que os candidatos estão partindo para agressões pessoais ao invés de fomentar na população o debate saudável, o debate político, o debate de propostas. E às vezes passa a impressão de que nós estamos optando pelo menos pior, ou então pelo que tem uma imagem menos maculada, ou qualquer coisa do gênero. Eu acho que isso empobrece o cenário político, empobrece, afasta a população da formação do processo político e é extremamente danoso para a cidadania. Agora, tem do outro lado também nessa questão aí o candidato que fala que está sendo agredido porque a ele não interessa o debate político. Isso também existe. Existe essa possibilidade. Confundir ataque com debate. Com certeza. E o debate precisa ter até para que o eleitor conheça as contradições de cada um. É lógico, às vezes é evidente que um candidato ele é atacado injustamente e como de direito, ele tem que postular isso no Poder Judiciário. Mas também nós não podemos nos esquecer que o eleitor tem que ser esclarecido de quem que é o candidato dele. Às vezes há, de fato, uma mácula numa certa pessoa, uma conduta totalmente incompatível com um sujeito que vai gerir a coisa pública e isso tem que ser trazido à tona. Até para que, infelizmente, né, como o senhor acabou de colocar, até para que o eleitor consiga escolher o menos pior. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada.